Bom dia, senhoras. Hoje o episódio intitulado Qual é a diferença fundamental entre o exame de raio-x e o exame ultrassonográfico? Como mencionei no episódio anterior, o exame ultrassonográfico utiliza sons que se refletem da sonda com base no princípio setorial ou linear. Simplesmente, o som sai da sonda, reflete, retorna e novamente o próximo. Em relação a isso, aparece na tela em um tempo determinado, né? Uma imagem desses elementos refletidos, pode-se dizer. E isso ainda é relativamente fácil de entender. No entanto, o exame radiológico, utilizando radiação ionizante gama, sua explicação é um pouco mais difícil, principalmente porque a maioria das pessoas associa isso a algum tipo de risco, a algum perigo e, em geral, por isso eu fiz, acho que algo que pode-se dizer uma apresentação visual de como exatamente os raios chegam. Se imaginarmos que acima há uma lâmpada de raios X e abaixo há um papel que é fotográfico, ou hoje, em um sistema digital, algum sensor que capta esses raios. Por isso vou mostrar a vocês como é realizado o exame radiológico, por exemplo, mamografia. Prestem atenção. Nesses cristais de sal que caem, em diferentes momentos até o fundo, e no próprio fundo, forma-se um padrão. Claro que esse padrão é determinado pela estrutura do tecido. Se temos aqui, por exemplo, um osso quebrado, então muito bem podemos ver todas as estruturas. O problema começa quando há tecido, por exemplo, da mama, que é mastopático. Há cistos, há fibrose. Neste momento, essa imagem não é muito interessante e, por isso, às vezes é necessário mudar os parâmetros de exposição. Ou seja, pode-se dizer o tipo de sal através da alteração da quilovoltagem, em que medida tudo isso deve penetrar. Assim é no caso das radiografias. Para os ossos, utiliza-se o chamado raios duros. No caso das mamografias, utilizam-se os moles. Uma coisa muito importante, e assim como mostrei esse sal, talvez eu mostre novamente, esse sal se reduz em diferentes momentos em nosso tecido. Se esse sal chegar até o próprio DNA e preencher completamente a imagem, não há problema. O problema é se nosso tecido absorver uma certa quantidade de radiação. Essa radiação é medida em millisieverts e, dependendo da dose absorvida de radiação, essa é a radiação mais prejudicial para nós. Ou seja, se algo passar por nós para o outro lado, não devemos nos preocupar com isso. No entanto, se a radiação permanecer em nosso corpo, surgem problemas, pois ela pode danificar o DNA e, na verdade, causar algumas alterações, até mesmo irreversíveis. Assim, o exame radiológico é como com o sal que eu supunha. No entanto, o exame ultrassonográfico requer reflexão. Por isso, há também uma diferença. Podemos realizar um exame radiológico praticamente em qualquer condição, enquanto o exame ultrassonográfico só pode ser feito na presença de água, ou seja, ao contrário do que está nesta imagem. Eu gostaria de mostrar a vocês ainda, como complemento deste vídeo, um experimento interessante. Usando um contador Geiger-Müller, ou seja, um contador que mede a radiação ionizante e elementos do mundo de hoje, que vocês têm ao seu redor, que são radioativos, ou seja, simplesmente contêm elementos químicos, neste caso, provavelmente será tório, que tem uma meia-vida muito longa, ou seja, ele permanecerá neste elemento praticamente para sempre e representará um potencial pequeno risco se alguém tiver esses objetos muito perto de si. Então, obrigado. E convido vocês para a segunda parte complementar. Neste episódio vou mostrar a vocês o aparelho de medição Geiger-Müller, o contador Geiger-Müller usado para medir a radioatividade de fabricação alemã que está funcionando, que comprei uma vez no eBay. Foi pouco antes de Fukushima. Hoje temos outros riscos diversos. E há algum tempo eu monitoro todos os objetos que estão por aí, talvez não todos, mas parte dos objetos que estão ao meu redor, em minha posse,
e dos quais vocês, provavelmente, nem se dão conta que estão ao seu redor objetos que apresentam radioatividade natural ou mesmo artificial, atribuída posteriormente. O que temos aqui? Aqui está o contador Geiger-Müller, este elemento aqui meio esverdeado. Esta é a sonda, que é o elemento que movo em direção ao objeto a ser examinado. Claro, um estojo de couro ou quase de couro e duas lentes fotográficas. Esta é uma lente de produção atual, pode parecer um pouco antiquada, mas tira fotos lindíssimas, porque é uma construção de, acho, 80 anos atrás. No entanto, à minha esquerda está uma lente da época da Segunda Guerra Mundial, que comprei há alguns anos. Ela me servirá para adaptação, para tirar fotos, podemos dizer, um pouco mais incomuns. No entanto, li sobre isso na literatura online. Claro que esta lente é radioativa. Acontece que contém elementos de vidro, que estão aqui incluídos, que contém um elemento radioativo chamado tório. E quero mostrar a vocês até que ponto e quais elementos podem emitir radiação. Antes de começar a demonstração e as medições, direi que antes da gravação, com este paninho, eu poli a lente frontal para que simplesmente não houvesse sujeira. Pensei que poderia ter acumulado alguma poeira aqui ou algo assim. De qualquer forma, eu limpei com um pano limpo e descobri que após a limpeza, esse paninho, também está contaminado com a radioatividade natural que vou demonstrar para vocês em breve. O aparelho está ligado. Aqui está a escala. Esta escala é mostrada em impulsos por segundo. Aqui ao lado tenho um tipo de fone de ouvido que vou tentar aqui. Vamos ver como tudo isso vai ficar em torno do microfone. E agora vou aproximar, pode-se dizer, a ponta da sonda ao objeto. E vocês vão ouvir uns estalos. Vejam quantos estalos aumentam à medida que se aproxima. A escala também começa a se mover. Quase 10. Estamos indo para a parte inferior da lente. Chegamos a 20 impulsos por segundo. Veja quase 30. Agora é o meio da lente, um pouco menos. Agora estou me aproximando disso, do tampão. Chega a 5. Você pode ouvir esses impulsos. E o de hoje, a lente moderna, praticamente não emite nenhuma radiação. Veja, estou afastando ainda mais esta lente. Aqui o tampão sozinho. Ó, algo começa a se mover. O que é isso mais fraco? E novamente volto para a lente, que é muito clara. Veja que bonito como o ponteiro chega quase até a metade do campo. É incrível que ao nosso redor existam dispositivos e objetos que apresentam radioatividade. Eles simplesmente contêm elementos que geram radiação ionizante. E essa radiação, veja, mesmo ao mover algo assim, aqui podemos, de certa forma, se fosse, não sei, digamos um biscoito que eu esfregasse aqui, crustasse e comesse, eu teria isso dentro de mim.
Claro, são quantidades muito pequenas, mas imagine uma situação em que você estivesse com essa lente, dormisse, por exemplo, ao lado da sua cama. Se você multiplicar isso pelo número de meses, anos, de repente perceberá que em 5 anos recebe uma dose de radiação equivalente a um simples raio-x. E quantas coisas ao nosso redor são não testadas para a presença de radiação. Eu também tentarei trazer outras descobertas interessantes e mostrar que não devemos apenas olhar para o nosso mente, nossos olhos, audição, olfato e cheiro, mas também devemos estar cientes de que nos dias de hoje, após a explosão em Chernobyl, a terrível catástrofe após a explosão em Fukushima e várias outras iniciativas nucleares atuais, estamos potencialmente expostos à radiação. Eu sou, neste momento, talvez inativo, mas fui inspetor de proteção radiológica em nosso departamento de odontologia e devo dizer que esse curso me deu muito em que pensar. Por exemplo, uma curiosidade é que as comissárias de bordo, ou em geral os passageiros em aviões, estão muito mais expostos à radiação ionizante do que, por exemplo, nós aqui na superfície da Terra. E, por outro lado, essa radiação ionizante aumenta, por exemplo, se formos a algum edifício, a algum bunker, por exemplo, em algum lugar bem profundo no subsolo, ou seja, se alguém quisesse, o Sr. Putin, eu não sei, se esconder, ele estaria obviamente exposto à radiação, mesmo que ele esteja convencido de que lá nada lhe acontecerá. Assim, com essa nota otimista, encerramos a lição de hoje e pedimos que nos deixem um like no nosso canal do YouTube e até a próxima.